Walid, vocês fizeram recentemente uma postagem defendendo uma ação militar contra Israel. Postagem de 2 dias atrás, e diz textualmente: a FEPAL pede, em nota, que o mundo pare Israel e seu genocídio na Palestina como parou o nazismo, pela força das armas. Para a FEPAL, quando o mundo reagiu à Alemanha nazista, sua agressão nem de longe havia produzido os crimes de lesa humanidade e os genocidas que Israel promove desde 7 de outubro. Segundo a FEPAL, Israel até mesmo representa perigo maior à humanidade porque tem armas nucleares e pode levar à extinção da vida na Terra. Eu queria que você desdobrasse essa fala muito forte, coloca algumas questões, ou seja, não apenas a questão da comparação com a Alemanha, mas lembrando que a Alemanha, para a sorte da humanidade, não chegou a desenvolver armas nucleares. Qual é a reação diante de uma posição tão enfática e dura, e como vocês lidam com ela? Você acredita que nós não tivemos reações negativas? Claro, tem reações de incredulidade. E tem reações de ingênuos, os guerreiros de sofá, dizendo a FEPAL mudou de opinião. Não, primeiro que a FEPAL defende o direito internacional e defende a possibilidade de autodefesa dos povos sob colonialismo dentro da legislação anticolonial, anti-apartheid e antigenocida. E dentro dos termos da Carta da OLP, que completou agora 60 anos. E a Carta da OLP, que continua em vigor neste particular, defende o direito à autodefesa do povo palestino sob todos os meios. Agora, o que nós estamos afirmando agora é diferente disso. Não é porque, por exemplo, a África do Sul tinha legislação internacional que permitia ao povo sul-africano autodefender-se por todos os meios diante da agressão colonial e diante do apartheid, que a humanidade não deveria reagir. Como é que a humanidade reagiu? Uma parte da humanidade reagiu por meios bélicos. A União Soviética e Cuba repeliram o exército sul-africano quando ele tentou estender o apartheid para Angola e Moçambique. A humanidade reagiu por meios bélicos contra a Alemanha nazista em 1939, quando não havia ainda a ideia de solução final que começa a ser aplicada em 1941. Em 1939 era uma agressão territorial da Alemanha nazista contra, claro, que daí tem a legislação racista já da Alemanha, as leis de Nuremberg, claro. E neste momento, nas leis de Nuremberg, o que aconteceu? Primeiro, houve uma tentativa de boicote, uma defesa do boicote à Alemanha, inclusive de se importar, comercializar com a Alemanha, tal qual foi feito também contra o regime supremacista da África do Sul. Foi uma reação da humanidade. Teve resolução da ONU, teve, antes era a Liga das Nações, teve uma série de ações nesse sentido. Por que a humanidade, que se uniu em armas contra o nazismo, não deve fazer o mesmo frente a Israel? Por que nós citamos a questão das armas nucleares? Porque Israel realmente tem as armas nucleares e ameaçou usá-las no curso deste genocídio. E porque os Estados Unidos são o único país, e foi o primeiro a ter armas nucleares, que as usou na história humana. E este genocídio não é um genocídio de um punhado de translocados comandados por um inculto e ignorante, cafona e brega, tipo Netanyahu. Este genocídio é estadunidense. Este genocídio é ocidental. E por que esse genocídio é ocidental? Porque o Ocidente é a matriz dos genocídios. Vejamos, Hitler é ocidental, alemão, branco e se autoproclamava cristão. Mussolini é a mesma coisa. Salazar a mesma coisa. O nazismo é a mesma coisa. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são ocidentais. Os crimes de lesa humanidade dessas duas guerras são ocidentais. A matança de judeus de quem que é? Dos ocidentais. Aonde? No Ocidente, na Europa. Os campos de concentração são ocidentais. Os campos de extermínio, as câmaras de gás são ocidentais. As bombas atômicas são ocidentais. O apartheid é ocidental. As duas guerras do ópio são ocidentais. A guerra do Vietnã, com 2 milhões de mortos, chega, alguns dizem que é mais, é ocidental. A escravidão é ocidental. O genocídio em Ruanda é ocidental. O genocídio no Congo é ocidental. Já citei, o apartheid, quero citar de novo, é ocidental. Os regimes de supremacismo são ocidentais. A escravidão é ocidental.
O genocídio ameríndio neste continente é ocidental, por isso que Israel se jacta de ser ocidental. E aí nós temos que inverter o discurso. É o Oriente que ameaça a civilização ocidental ou nós temos uma civilização genocida chamada ocidental? Não é a ONU que está no banco dos réus. Não é a ONU que é ineficiente. Quem está no banco dos réus é o Ocidente. Quem está no banco dos réus é a OTAN. Quem está no banco dos réus é Nova York e Washington, Londres, Paris, Bonn, Berlim. Esses que estão no banco dos réus. 80% dos armamentos, sistemas e munições neste genocídio são estadunidenses. Quando você pega o sistema Arrow de defesa antiaérea israelense, é praticamente 100% estadunidense. E o segundo maior fornecedor de armas, sistemas e munições a Israel, quem é? A Alemanha. Por isso, nós temos que reinterpretar o discurso público. Esse discurso público de vernissagem, inclusive de gente achando que vai cumprir um grande papel para o Brasil, fazendo seu doutorado em Paris, em Washington, em Nova York, em Berlim, em Londres, em vez de buscar fazê-lo no Brasil mesmo, em vez de buscar fazê-lo em Moscou, por que não vai fazer em Pequim? Qual é o problema de nós continuarmos sendo escravos do Ocidente? O que leva a isso? Então, eu penso que nós precisamos de um novo tipo de debate. Eu fico muito orgulhoso de a FEPAL estar cumprindo o papel que está. Eu vou te falar uma coisa, eu sou de Toledo, no interior do Paraná, diz que a gente gosta de se exibir ou se gavar, né? Eu sei porque eu sou de IEP, interior de São Paulo, bem pertinho de Toledo, inclusive. Parabéns à nossa jacuzice, né? Então, eu estava num debate numa universidade, auditório lotado, bacana, aquela coisa toda, e eu falei que havia um problema no Brasil, nas forças democráticas populares, que não debatiam mais o imperialismo, não havia mais partido anti-imperialista no Brasil. Daí um professor me corrigiu, eu falei, puta, agora eu vou ter que me explicar, né? Falou, não, tem sim, tem um partido, você esqueceu de citar, tem um partido e eu vou te dar o nome dele, chama-se Federação Árabe Palestina do Brasil. Precisa discutir o imperialismo. Precisa discutir os crimes de lesa humanidade, quem o fez, tem que dar nome. Tem que dar nome, CPF, RG. Não dá para ficar discutindo como se estivesse fazendo aquela tese de doutorado que o sionista que está na banca não vai se recusar a aprovar. Tem que parar com isso. Tem que dizer quem, quando, como, onde e por quê. Aquelas 5 perguntas sagradas ao jornalismo, além de um lead bem feito, precisam estar presentes em tudo na vida. Senão não serve. Senão não serve.